Fala pessoal, tudo bem? Astronautas, estamos na hora de levantar o nosso mais um voo, né? Muito bom estar falando com vocês de novo. É, Como a gente havia combinado na nossa imersão, né, no nosso curso, a gente vai começar as nossas 6 aulas mais aprofundadas dentro de alguns determinados assuntos, tá? E dentro desses assuntos a gente vai conseguir aprender alguma coisa e eu vou dando mais norte para vocês de como vocês seguirem com o negócio de vocês ou como que vocês estão planejando por aí, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer a partir de agora 6 aulas. Essas aulas vão acontecer a cada 15 dias. Eu já meio que defini os dias e não tem problema se vocês não puderem participar ao vivo. Inclusive, essa aula aqui que eu estou conversando com vocês, ela está sendo gravada, ela é gravada, ela não é totalmente ao vivo, tá? É justamente para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, isso quer dizer que a cada 15 dias a gente vai ter uma aula com um assunto específico e o qual a gente vai aprofundar mais, tá? Essa primeira aula aqui, a aula 1, a gente vai iniciar com planejamento, justo, né? Bem, bem específico, né? A gente precisa começar com planejamento, porque vocês precisam aprender a fazer planejamento, o que fazer, como colocar no documento, de que jeito. Vocês podem anotar aí, então até aconselho que vocês estejam com o nosso caderninho que a gente deu para vocês, ou um outro caderno, não precisa ser o nosso especificamente, tá bom? Com anotações, de repente surge algum insight, alguma coisa legal, acho que é bacana vocês anotarem, né, para não perder o foco do negócio naquela hora, né? É, então eu já meio que decidi esses conteúdos aqui, voltando, né? Já decidi qual vai ser esses conteúdos e como que vai ser, tá? Então a aula de hoje a gente começa com planejamento. No dia 15 de maio a gente tem produção de conteúdo, eu vou ensinar vocês a como produzir conteúdo, eu sei que vocês ficam super na dúvida de como que eu vou produzir conteúdo para mídia social, o que que eu vou colocar, o que que eu vou deixar de colocar, como é que faz e tudo mais, então eu vou ensinar vocês a como serem mais pragmáticos para criar a linha de raciocínio para a produção de conteúdo para as mídias de vocês, tá bom? Depois na aula 3, no dia 1º do 6, a gente vai abrir as ferramentas aí de edição e eu vou ensinar para vocês como que a gente pode fazer design, criação, como que a gente pode utilizar aí a nossa mentalidade criativa para poder fazer design, tá? Então, nessa aula, provavelmente a gente vai abrir essas ferramentas aí na mão, vai destrinchar. Depois a gente vai fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa com vocês lá no grupo para saber o que que vocês mais usam, se é Canva, se é Photoshop, o que quer que seja, para a gente facilitar, para eu poder ensinar como que vocês tenham essa mentalidade criativa e como que vocês podem construir essas coisas de acordo com a ferramenta de preferência de vocês. Eu creio que a maioria, quando começa ali no Canva, né? Então, pode ser que aí a gente faça aí uma imersão aí de design e criação no Canva, beleza? Depois a gente vai para anúncios, eu vou ensinar vocês a como fazer anúncios mais básicos, tá? Porque fazer anúncios avançados dá um pouquinho mais de trabalho, requer uma experiência um pouco maior. Vocês precisam estar anunciando para vocês começarem a pensar mais em fazer anúncios básicos, e eu vou trazer alguns exemplos para você, principalmente o exemplo aí da Bianca, que trabalha num nicho meio que black, né? Que é um nicho meio difícil de anunciar, então eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como vocês conseguem fazer anúncios de produtos um pouco difíceis e abrir a ferramenta de anúncios para vocês verem como é que funciona e tudo mais, tá bom? No dia 1/7, a gente vai aprender a analisar as métricas, porque não adianta a gente fazer anúncio sem entender o que está acontecendo, então a gente vai fazer uma análise das métricas e depois no dia 15/7 a gente vai aprender a como se portar, né? Como que a gente coloca o nosso negócio nos motores de busca, tá bom? São todas aulas elas que são complementares ao que a gente aprendeu, pode ser que um ou outro assunto a gente tenha passado por cima e tudo mais, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, como esse de planejamento. A gente falou um pouco sobre planejamento e agora eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer, como que vocês colocam esse planejamento no documento de vocês, tá? Qual é o nosso foco hoje de fazer o planejamento? Bem, todo mundo já sabe que fazer planejamento é extremamente essencial para o
para o nosso negócio, né? Pode ser que certas coisas vocês não utilizem, né? E pode ser que outras coisas vocês utilizem para o meu negócio de vocês. Mas é importante que vocês mapeiem tudo, porque um negócio com planejamento fica tudo mais fácil para vocês decidirem. Se vocês querem trocar de marca, se vocês querem investir em um produto que está fazendo maior sucesso, qual é o seu público-alvo depois para vocês fazerem os anúncios, tudo isso parte na hora do planejamento. Então, o planejamento acaba entrando aí num foco essencial para a gente começar o nosso negócio. Então, tudo começa a partir do planejamento, para você mapear tudo, né, dentro do seu negócio. Sem planejamento, não existe negócio, tá bom? Qual que é as metas de um planejamento? Bom, planejamento essencialmente é para aumentar as vendas, né, e a geração de receita. Planejamento vai ajudar vocês a fortalecer a marca de vocês e construir uma reputação, né? Planejamento vai ajudar vocês com atrair novos clientes, fidelizar clientes que já existem, que já estão na base de dados de vocês, que vocês já têm, e aí quem não tem vai ajudar a fidelizar, né? Vai ajudar vocês a expandir o mercado de vocês, porque vocês vão entender qual que é a segmentação de negócio de vocês, quais as regiões que vocês mais vendem, qual é o melhor produto que se comporta melhor em determinado segmento, em determinado nicho, por aí vai. Melhora o relacionamento, tá? Com o cliente de vocês. Então, assim, no relacionamento, às vezes, você identifica um problema no atendimento, né? E identificar um problema no atendimento cara, é melhorar esse relacionamento, perfeito? E por onde que a gente começa mais ou menos esse planejamento? A gente começa com o planejamento que a gente define objetivos SMART. Essa é uma palavra em inglês, como eu falo para vocês, não sou tão Faria Limer assim, mas acho que algumas palavras não tem como a gente traduzir ela para o português. Primeiro porque tudo a maioria dessas coisas vocês vão encontrar em inglês, a gente traduz para português, confunde a cabeça de vocês, então é melhor aprender já logo o que que é inglês. E o que que é o objetivo SMART? Tá. O objetivo SMART, ela é uma metodologia que define as metas que você quer alcançar no negócio de vocês. Ela é um acrônico, para quem não sabe, ela é um resumo ali, junta várias palavras que forma SMART. E basicamente a gente começa com um objetivo specific, que é específico, né? Que é o objetivo que deve ser claro e definido de forma precisa. Então, assim, qual que é o objetivo que você tem traçando esse planejamento? Você tem o objetivo mensurable, que aí é o mensurável, que aí é para você medir o seu progresso e o resultado do seu objetivo. Então, você traçou um objetivo, você começa a medir esse progresso até você chegar no seu objetivo, ou para você ver qual foi o resultado que aquilo deu, tá? A gente tem o achievable, que aí é o atingível, né? O objetivo que vocês traçam para um planejamento, ele tem que ser o máximo possível, é, máximo possível desafiador, assim. Então, você quer fazer 50 vendas, às vezes você sabe que é impossível fazer 50 vendas, mas é bom você colocar lá para você sentir o que que é esse essa meta atingível, né? Mas também você deve colocar metas que sejam realistas e metas que sejam alcançáveis. Então, se você tem cara, isso aqui é um master, depois você tem, isso aqui dá para chegar. E aí você tem o alcançável, que é isso aqui eu tenho que chegar de qualquer jeito, tá bom? A gente tem o relevant, que é o relevante, que é o objetivo que tem que estar alinhado com os maiores objetivos da empresa. Então, assim, eu quero ter esse mês aí 15 mil reais de faturamento. Independente do produto que você vai vender, o que que você vai vender, isso daí pouco importa, mas é importante a gente colocar qual que é esse objetivo relevante, né? Então, assim, qual que é o objetivo maior, mais relevante para a empresa? É atingir um faturamento aí de 15 mil reais, é um exemplo, tá bom? Tempo limite, então você precisa definir um tempo limite para que aquilo vá acontecer. Então, eu quero para daqui 2 meses o meu tempo aí, o
tempo que eu estipulei aí pro meu negócio, que eu atinja os 15 mil reais, tá bom? Bom, esse daqui é um exemplo do que vocês conseguem colocar no objetivo de vocês. Óbvio que depois eu vou enviar um material mais explicativo, explicando assim, dentro por dentro, como que vocês vão montar esse objetivo, tá? Como é que é um PowerPoint, uma apresentação que eu preciso mostrar para vocês e ir passando para vocês irem acompanhando, né? Aqui não é tão completo como a documentação que depois eu vou encaminhar para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo do que a gente pode colocar. Então, a gente pode colocar ali, objetivo um, bom, consciência de marca. Eu quero ter uma taxa X de engajamento até tal data. Objetivo 2, eu quero ter um volume de leads, que são pessoas da minha base de dados. Eu quero ter X por mês, custando X, e eu quero gastar tanto, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo para vocês. Objetivo 3, por exemplo, vendas com origem em mídias de inbound marketing. Eu coloquei um exemplo aqui, mas você pode colocar outras coisas também que sejam relevantes para o negócio de vocês, tá bom? E aí depois a gente vai pro diagnóstico. Porra, você traçou os objetivos, a gente tem que fazer um diagnóstico do que é o meu negócio, não é um diagnóstico do que eu tracei como meta e objetivo. É um diagnóstico sobre o meu negócio. Você precisa primeiro olhar para ti internamente, para depois você olhar para você externamente, tá? Então, a primeira coisa e a mais importante é conheça o produto que você está vendendo. Então, você tem um nicho, por exemplo, da Emily que vende pulseira. Ela tem que conhecer todos os produtos que ela está vendendo, entendeu? E ela tem que conhecer o que ela está vendendo, para quem ela está vendendo. E isso é primordial, assim, tá bom? Isso é basicamente ensinar o padre a rezar, mas é isso, tá bom? Então, dentro de que você conhecer o que você está vendendo, é importante que vocês conheçam quais são os seus principais concorrentes, qual que é o diferencial do seu produto, qual as necessidades dos seus clientes em comprar o seu produto. Por exemplo, a gente tem a Bianca, que tem uma tabacaria. Qual que é a necessidade dessas pessoas, né? O que que você consegue identificar de necessidade que essas pessoas, ela precisa de uma seda porque ela quer fumar uma erva, por exemplo, é um exemplo, né? O que que ela vai, quando que ela necessita disso? Será que não dá para criar alguma coisa com que ela tenha uma recorrência para ela comprar e você consiga mapear quantas sedas ou quantos daquele produto aquela pessoa compra durante o mês? Será que ela não pode assinar alguma coisa e ela recebe em tal data para você ter uma previsão do quanto que ela vai gastar contigo e tudo mais? Isso é um exemplo aí de necessidade dos seus produtos que de repente pode ser um grande insight. E qual que é os principais motivos que que os seus clientes decidem comprar de você, né? Porque eles decidem comprar de você de alguma forma. Então, o que que é? Por que que eles decidiram, né? Ah, mapeia os produtos com suas qualidades, defeitos e diferenças, principalmente os defeitos, tá bom? Porque se você não vê defeito no seu produto, você tá com problema, né? Seu produto ele não é inalcançável e sempre vai ter um concorrente à altura sua. Então, assim, mapear os defeitos do seu produto é importantíssimo porque vocês conseguem saber aonde vocês não vão errar. Não vão errar na hora de anunciar o produto de vocês, na hora de botar o produto de vocês na praça, na hora de botar na prateleira e por aí vai, tá bom? Esse daqui é um exemplo de como vocês conseguem mapear. Então, vocês têm um produto X, então você coloca o tipo de produto, apartamento, condomínio, né? Eu coloquei um exemplo aqui como se fosse uma incorporadora, né? Quantas unidades você tem, quantas disponíveis, quais são os tipos disponíveis que você tem. Então, se você tem N tipos de produtos diferentes, de vários segmentos diferentes, você vai colocar ali quais são as unidades, o tipo de produto, né? E qual que é o estágio dele. Ele está pronto, ele é feito sobre encomenda, ele é entregue, ele é pré-venda, ele é entregue para daqui 15, 20 dias, né? O VGV, que é o valor de geral de vendas, então assim, o total de quanto você tem de produto daquele lá e quanto que custa cada um.
Localização, se o seu produto for, por exemplo, tiver precisar de uma localização, ou tem uma localização, né? Não necessariamente vocês precisam colocar, dependendo do que vocês trabalham. Tipo, a Adriele trabalha com RH, uma consultora de diversidade, então aí já é mais complicado, já não tem um local específico, mas assim, onde é que as pessoas conseguem te encontrar? Facebook, Instagram, né? LinkedIn, por exemplo, né? Os principais diferenciais aí do produto de vocês, então assim, meu produto tem sabor de chocolate, ou tem cheiro de chocolate, ou ele vem numa embalagem que você consegue reaproveitar, ou ele tem entrega 24 horas por dia, sempre que você precisar, e por aí vai. A infraestrutura do seu produto, então assim, ele fica armazenado em tal lugar, fica junto fica dentro do armário, tem um estoque para guardar minhas coisas. Eu tenho um produto digital, ele está na Hotmart, ele está na Eduz, ou eu tenho um site, então assim, você tem uma infraestrutura para isso, né? As personas aí, que depois daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre as personas, mas para vocês entenderem quem que é o público-alvo de vocês e de cada produto que vocês têm. Então é importante porque cada produto tem um público-alvo diferente. Você tem aquele que compra a seda porque ele fuma a erva, e tem o outro que compra a pedra porque ele fuma narguile, por exemplo. Então, tipo, são produtos diferentes e públicos diferentes, apesar de estarem ali meio que interligados. Pode ser que um use o outro produto do outro, mas às vezes não. Mas é importante a gente definir aí quem são as personas de cada produto, tá? E os materiais que vocês têm a respeito deles. Então, às vezes, se você comprar um produto de um terceirizado, você está vendendo roupa, por exemplo. Qual que é o material que você tem? Você tirou foto? Que tipo de foto você tirou? Você fez ensaio fotográfico? E tem landing page, né, daquele produto? Tem manual da marca e por aí vai, tá bom? Bom, crie uma análise profunda sobre o seu negócio. Criar análise profunda do seu negócio é o seguinte: a gente vai agora aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, mas é basicamente a gente ver quais são as nossas fraquezas, as coisas mais fortes, as nossas ameaças, e isso faz parte de uma palavra que chama SWOT, tá bom? É uma análise SWOT, que primeiro você faz uma análise interna, depois você faz uma análise externa, do externo do seu negócio. Importantíssimo vocês fazerem isso, principalmente quem tem loja física, tá, Bianca? Porque é importante a gente ver o que que os outros estão fazendo e o que que você pode fazer para, de repente, melhorar o seu produto, melhorar o seu espaço, melhorar o seu local, para que você consiga minimizar o argumento de que aquela pessoa não vai comprar ou não pode comprar de você, entendeu? Então, esse daqui, ó, é uma análise SWOT, né? O S aí é de Strang, acho que é isso. Não sei a fonética dessa palavra. Então, ali na análise levantada, né, de fatores internos, né, o que faz com que os clientes optem por escolher determinado negócio? Por exemplo, o que faz as pessoas comprarem na Starbucks e não comprar no café da esquina? Por que que a pessoa vai no Starbucks? É um status? É o quê? Né? Qual a disponibilidade dos recursos imprescindíveis para a manutenção dos serviços ou produtos, né? Então, assim, você tem sempre a disponibilidade daquele produto, ele acaba com frequência, toda vez que o seu cliente procura para comprar o seu produto, acabou. Você tem disponibilidade para isso, né? É, o que diferencia o seu projeto dos demais, assim, o que diferencia a sua tabacaria dos demais, por exemplo? O que diferencia a consultoria de diversidade de outra consultoria de diversidade? Qual que é o fator? Puxa, você trabalha lado a lado com o RH da empresa ou com os executivos da empresa, você cria cartilhas para a empresa, como é que funciona isso, né? Então é importante você colocar tudo isso. O que torna o seu projeto especial? Por que que você, né? Então é importante a gente pensar como o seu projeto especial. Eu acho meu projeto, por exemplo, especial. Pode não ser comparado com outros, mas eu acho. Mas por que que você acha que o seu projeto e o que torna ele especial?
A gente vai na weakness, que aí são as fraquezas, que aí é o que que tem de fraqueza no seu negócio? Puxa, o frete é caro. O meu trabalho, ele é um trabalho de consultoria e mentoria e ele custa caro. As pessoas para comprar, por exemplo, da Pamela, para fazer aula de jump em casa, precisa ter um mini trampolim. Um mini trampolim não dá para entregar no Brasil inteiro, porque é um trambolho gigante desse tamanho, o custo do frete é caro, por exemplo. Isso é um empecilho para as pessoas, isso é uma fraqueza, porque, por exemplo, o Magazine Luiza não vai reclamar de entregar lá no Piauí, mas a Pamela vai, entendeu? Então, assim, isso é uma fraqueza que ela tem no negócio dela. Você tem colaboradores, tem pessoas que trabalham com você, ou freelancers que você precisa pagar. Eu, por exemplo, eu tenho freelancers aqui que trabalham comigo, né? Então, assim, isso diminui o custo do meu negócio. Então, assim, de repente esse freelancer acha que ele não quer mais que eu pago R$ 100 para ele, quer que eu pago 500, por exemplo. O que que eu vou fazer para fazer isso? Eu pago, arrumo um outro freelancer, então eu tenho sempre esse problema de fraqueza. E aí, como é que faz para resolver? Entendeu? Eu tenho pouco conhecimento em determinada área. Por exemplo, vocês estão estudando sobre marketing agora, nesse momento, né? Se vocês estão estudando marketing nesse momento, é porque vocês identificam que vocês têm pouco conhecimento sobre isso, mas têm um extremo conhecimento sobre o produto de vocês. Então, assim, isso é uma fraqueza, né? Vocês estão tentando fortificar, mas é uma fraqueza, tá? A gente entra no oportunidades, que aí as oportunidades é o que faz com que o meu produto venda melhor. Eu, por exemplo, eu vendi mentoria a rodo na pandemia, eu troquei de carro 2 vezes na pandemia porque os fatores econômicos, estava todo mundo buscando conhecimento e eu comecei a dar mentoria para essas pessoas e eu vi uma oportunidade econômica ali e ganhei dinheiro com isso. Nada de errado com isso, tá bom? Não tem nada de errado com isso. A pandemia foi, infelizmente, um episódio aí muito, muito preto, né, da nossa história como humanidade, mas enquanto uns estão chorando, os outros vêm de lenço, né? Então, eu venho de lenço. Então, eu me dei razoavelmente pouco bem aí na pandemia. Quais são as oportunidades que estão surgindo nesse momento? Então, se você vê que, por exemplo, o negócio de você está vendendo pulseira, por exemplo, a Emily ou a Macarrão que vende camiseta, está surgindo aqui uma valorização do trabalho manual. E aí, cara, puta, isso é uma oportunidade gigantesca. Que produto que eu vou colocar no mercado que as pessoas olhem e veem, nossa, isso aqui é um produto manual, a galera tá aproveitando, eu preciso fazer venda, preciso aproveitar isso para vender, sabe? E quais mudanças de mercado que pode favorecer o seu cliente? Então, por exemplo, o valor do tecido da camiseta ficou muito mais barato, ou a camiseta ficou mais barata. Eu posso apertar um pouco o valor e isso ser uma oportunidade para os meus clientes. Essa é uma oportunidade da região com que o projeto oferece. Putz, naquela região o pessoal valoriza muito a compra de pulseiras, por exemplo, no caso da Emily. Então, pô, vamos investir lá para poder levar a coisa para lá. Isso é uma oportunidade, né? E as ameaças? Ameaças, às vezes a gente acha que qualquer coisa é nossa ameaça, né? A ameaça é muito complicada, porque vai mais do que você sente do que é. Mas a gente tem que pensar de forma criativa, né? De forma criativa do ponto de vista de entender o nosso negócio, né? Então, assim, a gente tem que entender aí os fatores econômicos, que são desfavoráveis para o seu negócio, pagamento de imposto, que tiram ali a margem do seu negócio, né? A baixa procura do produto de vocês, eu deixei algum exemplo aqui de mercado imobiliário para vocês entenderem, mas a baixa procura aí do produto de vocês, então o pessoal não está muito interessado ali em comprar vapor porque o governo bloqueou, não sei como é que está a situação, mas é um exemplo. O governo proibiu a venda de vapor e eu perdi a oportunidade de vender vapor aqui, então estou com uma baixa procura, porque todo mundo acha que é ilegal, é proibido. E aí você tem mudança na legislação, então, por exemplo, o exemplo que eu dei é um problema, né? E aí a gente tem as ameaças na região do projeto, então,
A polícia tá parando os meus motoboy porque eu tô indo entregar cedo, a galera tá achando que é droga, por exemplo. A gente sabe que não é ilegal vender produtos relacionados, mas é, vamos imaginar que isso surja uma ameaça aí em determinada região. Ah, então, voltando aqui, a gente viu aqui minucioso e é importante colocar tudo isso no papel, tá bom? Coloquem, escrevam, um documento vai ficar desse tamanho, só escrever a Bíblia do negócio de vocês, mas é extremamente importante que vocês façam isso, tá bom? Não saiam daqui, não saiam de um ponto A que vocês estão nesse momento e queiram chegar no ponto F, por exemplo, no ponto V, que é venda. Então, isso aí, como é que eu vou vender? Já vai lá pro Instagram, que eu falei da última vez, abre o Instagram, já quer colocar as coisas, e eu acho que tudo isso é uma preparação para quando o seu negócio tiver maturidade suficiente para começar a vender, você começar a vender. Ter um negócio, principalmente quando você está iniciando, requer muita paciência. Não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. Requer tempo. Existem alguns produtos que são mais fáceis de vender, que vão aparecer com maior facilidade para as pessoas, ou porque está na boca do povo, ou tudo mais. Mas existem produtos que são um pouco mais difíceis, são vendas um pouco mais complexas de serem feitas. E para isso que o planejamento vai ajudar vocês a manterem o status da centralidade do negócio de vocês, tá? Façam um diagnóstico digital aí para vocês entenderem o negócio de vocês, tá bom? Eu não gosto muito dessa frase de quem não é visto não é lembrado, né? Porque é complicado, né? Tem gente que não gosta de aparecer muito. Eu, pelo menos, não gosto de fazer muito stories e tudo mais, mesmo assim eu consigo vender meus produtos. Eu acho que é uma questão de posicionamento somente, né? Mas fazer um diagnóstico digital hoje é importante porque você precisa da internet para vender, você precisa estar lá onde as pessoas estão e onde as pessoas estão, onde nós temos que estar para poder vender. E aí, para colocar um diagnóstico digital do negócio de vocês, vocês podem colocar aí as redes sociais. Então, por exemplo, qual o número de curtidas que você tem hoje, qual a página que é, quantas pessoas estão seguindo, qual a média de interação do post de cada um de vocês, no LinkedIn, Instagram e tudo mais. Website, qual que é a velocidade hoje, qual que é o resultado lá no GT Matrix, qual o resultado de análise do Ubersuggest, por exemplo, que são ferramentas que você consegue fazer diagnósticos do seu site, entendeu? Então, para você saber como é que está hoje do ponto A, para quando você estiver no ponto V, se tiver algum problema nesse percurso, você conseguir corrigir. Puxa, caiu o número de curtidas, caiu o número de seguidores, o que está acontecendo? E aí, de acordo com esse diagnóstico, a gente vai melhorando. E aí a gente chega na hora de falar público-alvo. Isso é uma coisa que eu enchi o saco de vocês, eu sei, porque público-alvo é essencial e tem muita gente que erra na hora de fazer público-alvo, mais precisamente as personas. E parece uma idiotice do caralho, porque parece trabalho de criança esta porra, né? Mas quando você pega uma persona dessa e vai para uma ferramenta de anúncio, puta que pariu, você vai ver que o trabalho de criança, o trabalho lá do prédio, aprender a escrever o A, B, o C e o D, fez você digitar uma redação nota 10 no Enem, por exemplo. Tá bom? Então, é por isso que eu acho que é importante vocês construírem personas, né? Vocês têm que ter uma ideia de quem realmente é o público-alvo de vocês. Não é só da cabeça. Na minha cabeça eu sei qual que é o meu público-alvo, mas e no papel? Se eu precisar de algum dado a mais, eu vou chutar ou eu tenho isso diagnosticado, entendeu? Então, esse aqui também é um exemplo de como vocês podem colocar a persona de vocês, né? Então, aí vocês podem falar qual que é o psicológico dela. Ela é uma pessoa extremamente ativa, por exemplo, se ela dá da atividade física, ela é ativa, ela gosta de atividades diferentes, ela tem uma condição financeira ela mora ali nos Jardins, mais ou menos. Ela tem um hábito de comprar, comer sucrilhos de manhã, almoçar nos horários certos, faz dieta. Quais são os interesses dela? Puxa, ela gosta de beach tennis, que agora tá na beach vôlei, né? Tá na boca do povo e tudo mais. Quais são os canais? Onde que ela tá? Ela tá no Instagram, ela tá no TikTok, ela tá no LinkedIn? Onde é que você acha essa pessoa, né? Então, é importantíssimo aí a gente entender a nossa persona.
E depois de entender a persona, a gente precisa essencialmente entender a jornada dos nossos clientes. Desculpe, desculpe. Todo cliente ele tem uma jornada. E é extremamente importante. Toda hora eu tô falando que é importante, tudo é importante, né? Mas, enfim, eu sou muito redundante às vezes. Mas é legal a gente entender a jornada do cliente, dos nossos clientes, para a gente entender que momento que ele está. Então, se você tem um cliente, você tem um produto Y, por exemplo, que trabalha com podologia, né? Da Jéssica, né? Se eu não tiver esquecido o nome dela, se eu tiver esquecido, me perdoe, porque eu não guardo o nome, né? Eu sou péssimo. Tá? Ah, mas quando que ele resolve procurar o seu produto? Ele precisa estar dentro de uma jornada, né, específica para ele te achar e para ele saber que ele precisa do seu negócio, que ele precisa do seu produto, né? Então aí que a gente entende aí quais são os quatro pilares aí da jornada do cliente. O aprendizado e descoberta, então quando ele está aprendendo com você sobre o que é o seu produto e ele está descobrindo o seu produto, então, por exemplo, você tem um produto digital, ele precisa entender o que que é aquilo para ver se aquilo faz sentido para ele, né? O seu cliente precisa reconhecer que ele tem um problema. Poxa, eu preciso de um curso de marketing para o meu negócio. Então, ele reconheceu que ele tem um problema. Consideração da solução, então, assim, entendi que isso daqui é para mim, isso aqui é uma solução, ele já está no momento da compra, e aí ele precisa decidir comprar, porque às vezes ele fala assim, nossa, preciso disso, considero essa super solução para mim, mas eu não tenho dinheiro para ir. E aí? Entendeu? Então, assim, todo cliente tem uma jornada. Dá para acrescentar outras etapas que de repente você entenda que sejam mais relevantes para essa jornada do cliente? Tá, dá e até aconselho se vocês entenderem qual que é a verdadeira jornada do cliente de vocês, tá bom? Concorrentes e referências. Bom, concorrente é cruel, cara. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto de ficar olhando para os meus concorrentes. Tem que olhar mesmo, tem que saber o que que eles estão fazendo. E não é copiar nem fazer igual, mas entender por que que ele está fazendo, qual que é o momento dele de estar fazendo aquilo, para quem que ele está conversando, se está dando certo para ele. Será que não pode dar certo para mim também? A gente tem um país onde tem 200 milhões de brasileiros, 85% conectado na internet. Não tem onde morar, não tem o que comer, não tem como andar, mas tem um smartphone com 3G e 4G no bolso. Então, assim, a gente tem que entender que tem mercado para todo mundo. Então, analisar a sua concorrência e usar, às vezes, até como referência, é importante, tá bom? Entender que estudar a sua concorrência faz com que vocês entendam que o mundo ele não gira em volta do umbigo de vocês, que vocês não são os maiorais, né? Que sempre tem alguém melhor que você. Tem muita gente muito melhor do que eu por aí no mercado. E cada um tem suas particularidades e cada um tem a sua qualidade naquilo que oferece, né? E quando você entende que olhar para sua concorrência com bons olhos vai fazer você melhorar, você passa a entender que é, a concorrência ela não é ruim. A concorrência ela é boa quando a concorrência não te ataca, obviamente, tá bom? Mas a concorrência ela é boa para você traçar seus objetivos e todo mundo andar, porque você vai ter que estar sempre pensando um passo na frente daquela pessoa. Então, isso aqui é um exemplo do que vocês podem colocar aí no material, na documentação de vocês na hora de fazer o planejamento. Então, colocar o nome da empresa, qual que é o Instagram deles, se eles têm site, se eles fizeram anúncio, vai lá na biblioteca de anúncios do Facebook. Se vocês não sabem o que que é só dar um Google, fala assim, biblioteca de anúncios do Google. Vai lá, coloca lá a biblioteca de anúncios do Google e digita o nome da empresa. Provavelmente, se ela estiver anunciando, vai ter todos os anúncios dela lá listado, tá bom?
Traça ali um pouquinho das coisas no Instagram, se ela tiver alguma, se vocês tiverem um conhecimento mais técnico do site, se vocês quiserem pegar, ela também dá. Os anúncios, como eu falei para vocês. E aí a gente chega numa questão aqui muito singela. Na nossa imersão, eu falei bastante sobre storytelling, sobre como vocês podem contar uma história da marca de vocês. Não sei se foi influência, mas às vezes não foi, às vezes eu já estava pensando em fazer isso, mas, por exemplo, a Bianca fez um vídeo de 1 ano contando uma história de uma jornada de compra de um cliente. Cara, isso é fantástico para as pessoas entenderem como funciona o seu negócio, como você entrega para elas. E o storytelling ele vem para isso, né? E eu falei bastante sobre storytelling, que é ali junto com uma conjuntura de construção de marca, né? E isso basicamente é como as pessoas vão olhar para você e como que você quer que elas te vejam no mercado, né? Aqui tem um exemplo de como vocês conseguem pensar nisso, então segmentar, definir, posicionar, isso aí são os 3 pilares aí de uma construção boa de marca. Vocês definem aqui o preço do produto de vocês ou o serviço que vocês oferecem, os diferenciais que o produto de vocês tem. Então, para cada produto que vocês têm uma loja que tem trilhões de produtos, você vai fazer patrimônio de produto. Infelizmente, você vai chorar sangue, mas vai resolver alguma coisa, tá bom? Quais são os benefícios do seu produto, o segmento que o seu produto age. Então, você vai definir tudo isso, e tudo isso faz parte do posicionamento de marca, tá bom? A gente chega no conteúdo. O conteúdo, agora sim a gente fala um pouquinho mais sobre mídia social, porque depois que você definiu tudo aquilo, então agora eu preciso ir para o mundo, eu preciso botar minha cara para o mundo. Então, assim, vamos construir conteúdo? Vamos. Então, vamos construir um conteúdo para determinado tempo. Escreve esse conteúdo primeiro, coloca na mesa o que você vai fazer, quando você vai postar, de que forma você vai postar, traça as suas linhas editoriais, né? As linhas editoriais é o seguinte: você faz uma descrição daquele produto, faz os designs, vai para social media, vai para e-mail marketing, vai para blog, cria uma descrição, por exemplo, específica que é só sua para cada produto, e, e tudo isso é importante porque na hora de você criar seu conteúdo, isso faz com que você tenha mais calma, mais paciência. Você cria uma linha editorial para o seu negócio e você sempre segue aquela linha editorial. E isso faz muita diferença do ponto de vista das pessoas te verem, delas te enxergarem. Então, quando elas olham alguma coisa, falam, nossa, eu sei de onde que é isso. Isso aqui é do Elde, por exemplo, né? Design, invistam bastante em design, em aprender a fazer design, cara, porque design é o que diferencia vocês do outro. Se o cara faz um design ruim, com certeza, se você faz um bom, as pessoas vão comprar de você. Então, design é o sazon, né? Design vai dar sabor para o seu negócio. Design vai dar prosperidade, vai dar visibilidade. Então, invista num design que seja único, que as pessoas consigam te entender, que elas consigam saber que aquilo é seu e tudo mais, tá bom? Faz uma apresentação da marca de vocês, coloquem isso no planejamento. Puxa, eu tenho uma marca, minha marca é X, ela tem tal cor, usa tal fonte, ela tem tais elementos visuais que acompanham a minha marca. Cara, isso é importante porque define lá no futuro que você não coloca uma cor azul sendo que o seu produto ele é vermelho, por exemplo, entendeu? Então, começa a descaracterizar o produto de vocês, começa a descaracterizar a percepção que as pessoas têm sobre o produto e sobre as coisas de vocês, e aí isso influencia negativamente, tá bom? Ah, tenho o costume de criar moodboard, tá bom? O moodboard é basicamente um painel assim, tá? Você vai pegar vários exemplos de várias coisas que vocês gostam, queria que o meu post fosse assim, que meu site fosse assim, que minhas coisas. Façam sempre moodboard, sempre estudam aquilo que está dentro
da realidade de vocês. O mood board consegue dar com que vocês tenham visibilidade, visão do que outras pessoas estão fazendo e como que você quer se posicionar também no mercado, tá bom? Mídia paga. Bom, mídia paga é o seguinte, você tá engatinhando, aí vem alguém te dá um chute e te empurra para frente, tá? A gente sabe que as mídias sociais, a maioria delas são gratuitas, mas quando existe um produto gratuito, ah, na verdade não é que a empresa ela é boazinha e tá te dando alguma coisa, é que o produto é você, entendeu? Então, o maior ativo, por exemplo, das redes sociais somos nós. É por isso que a gente vê tanto anúncio no Facebook, é por isso que a gente vê tanto anúncio no Google, porque o produto somos nós, entendeu? Eles estão vendendo o nosso ativo, a nossa atenção para as empresas. Então, assim, façam anúncios. Façam de vez ou outra, vez em quando, façam anúncios, tá? Do produto de vocês, do negócio de vocês. Óbvio que eu vou ensinar para vocês, a gente já tem uma aula aí agendada para mídia paga, né? Mas é importante, cara, façam anúncios pagos, tragam pessoas diferentes para dentro do flow de negócio de vocês, sejam no Google, seja no Facebook. Tracem estratégias diferentes para plataformas diferentes. Então, por exemplo, a Meta, né, que é a dona do Facebook, você pode traçar uma estratégia mais de engajamento e tudo mais, de atração para as pessoas se interessarem pelo seu produto. No Google, por exemplo, você pode criar uma estratégia mais específica de conversão. Então, por exemplo, compra aqui, por aí vai. E o principal de todos, cara, controla o orçamento de vocês. Principalmente se você tem pouco dinheiro, precisa controlar o orçamento de vocês. Então, cada produto que vocês forem anunciar, ou cada coisa que vocês forem anunciar, controlem, saibam quanto que você gastou e o que aquilo te deu de retorno. E passam a anotar, não deixem isso jogado a ver navios. Anotem isso, porque isso perpetua para vocês irem cada vez mais melhorando. E sempre coloco essas metas de tráfego, tá bom? Então, por exemplo, no mês passado eu tive um volume de 425 leads. Meu lead custou R$ 23,52, por exemplo. Para o próximo mês você vai colocar uma meta específica para isso. Eu quero 500 leads e eu quero que custe menos, tá? Então é isso, pessoal. Para nossa primeira aula, agora aprofundando, eu vou compartilhar com vocês uma documentação de como que vocês podem montar esse planejamento de vocês, tá bom? Explicando passo por passo o que vocês devem colocar, o que vocês não devem colocar e como vocês devem colocar. Vocês vão receber um PDF aí, provavelmente entre amanhã e quarta-feira, tá bom? Porque preciso que todo mundo assista, né, essa aula, não sei se todo mundo vai conseguir assistir, né? Mas tem que dar um tempo para todo mundo assistir, para depois eu compartilhar o documento com vocês, tá bom? Então, vocês vão receber esse documento e tudo mais, e espero que tenha sido produtivo, uma aula rapidinha aí, né, num feriadão, dia 1º de maio, né, para vocês não perderem, ganharem aí 40 minutos, 50 minutos que vai dar essa aula, e aí vocês irem curtir o feriado de vocês e a vida de vocês, tá bom? Não se esqueçam que vocês são a única peça fundamental do business de vocês. Qualquer pessoa pode ser trocada, menos você, tá bom? Mas ninguém é insubstituível. Se você é dono de negócio, você é insubstituível, tá bom? De alguma forma, você é insubstituível. Não se esqueçam disso. Não deleguem coisas que vocês possam fazer para outras pessoas, tá? Às vezes a gente fica meio acumulado, mas se você delegar, monitora até o final. E não se esqueçam que vocês são fundamentais, tá bom? Foi um prazer de novo, pessoal. Espero que tenha sido valioso. Muito agradecido mais uma vez por todo o apoio, por vocês estarem juntos aí, meus amigos, as pessoas que voltaram a se aproximar ou que foram só para aprender. Estou muito feliz com esse momento. Isso daqui está sendo um grande aprendizado para mim e espero que para vocês também, tá bom? Um forte abraço e bora decolar, astronautas!